E aí, eu, Thaís Alves, apaixonada por comunicação, hoje eu quero que você pense comigo, por que que todo mundo tem tanto medo da comunicação? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que judiação! Eu era apavorada com comunicação. Pois é, mas aí eu fui entendendo que tinha umas pegadinhas, uns atalhos, uns porquês. Então, se você já está nesse incômodo de ter que falar na reunião e ficar um pouco sem ar, sem voz, um pouquinho ruborizado, um pouquinho com os olhos estatelados e com alguns brancos. Então, se isso já aconteceu com você, você vai prestar atenção. Por que que nunca nos ensinaram que é fácil, é fácil, é fácil? Então, é sobre isso essa conversa de hoje. Eu tenho aqui até um quadro branco. Antigamente, na minha época, eram só quadros negros, mas modernidade chegou no mundo e a gente está no quadro branco. E eu vou fazer uns desenhos para você entender bem, para ficar bem claro por que dessa nossa dor, por que deste pavor, por que dessa coisa, esse bicho de 7 cabeças que chama-se comunicação. Então, eu quero que você me acompanhe aqui. Olha, este cara aqui, olha, é você. Tudo bem que o desenho não tá, dá para enxergar, né? O desenho não tá a coisa mais linda, mas este cara é você. Esse cara sou eu. Nossa, como tá fraquinho. Um verde, será? Então deixa eu fortalecer aqui um pouco. Não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou apagar a luz para não dar tanto reflexo. Espera lá. Apareceu o cara. Que carinha magrelo. Então este cara é você, tá? Você bonitão, tudo bem que o desenho tá mais para um ET do que qualquer coisa. Uma perninha, outra perninha, um bracinho, outro bracinho. Sabe o que acontece com você, comigo, e o porquê dos medos da comunicação? A gente, desde o começo da vida, desde lá do jardim da infância, ou desde antes, não chama mais jardim da infância, eu aqui que estou viajando no tempo, desde o Fundamental 1, ou desde que a gente é pequenininho, a gente acha, porque a escola nos ensina, os pais nos exigem, estude menino, estude menino, estude menino, estude menino. Pois é, então a gente foi informado e a gente foi formado de que o mundo era apenas o que a gente sabia, mas você, eu e todos nós, 7 bilhões de pessoas do mundo têm um pouco mais do que só conhecimento. E são as outras coisas que a gente não tem a menor ideia de como lidar com elas, é que elas nos assustam na comunicação. Então eu quero que você veja como eu enxergo. E olha que eu dou aula de comunicação há 40 anos e antes disso fui trabalhar na televisão, garota nova, tímida, e fui entendendo que a gente é muito mais do que só inteligência, do que só o conteúdo, do que só o saber. Então eu quero que você pense comigo e preste atenção nessa história. Eu acho que nós temos 3 corpos indivisíveis, juntinhos, agarradinhos. O primeiro corpo, que é fundamental e que a gente também não valoriza, é o corpo nosso essencial. Tanto que eu tô pondo aqui uma bolinha, deixa eu fazer ela bem cheinha, porque assim você enxerga aí, tá? O que é esse corpo essencial? É toda a minha origem, a minha ancestralidade, tudo que eu herdei. Eu, por exemplo, sou bem morena. Se eu tomo um sol, eu fico mais morena. Eu sou italianona, então o meu copo de água tá bem longe da minha mãozinha, porque senão num gesto alocado, eu vou derrubar o copo. Então são coisas que eu herdei, eu não escolhi. Filha de italiano, com costumes italianos, com a minha nona, a nono, e são coisas que vieram comigo, estão aqui, olha. E isso influencia muito na comunicação, porque, por exemplo, um italiano gesticula, um oriental gesticula menos, uma mulher, né, uma latina ri alto, uma oriental ri com a mãozinha na boca. São hábitos que a gente herda, que a gente não escolhe. Então são etnia, a religiosidade que veio com essa etnia, os valores que vieram com essa etnia, né, com essa ancestralidade. Então é super importante a gente saber que a gente não é hoje o que a gente é graças a nós só. Nós temos toda uma história
inexplicável e a gente não escolheu. A gente tem que reconhecer a nossa essência, de onde viemos, porque é o que somos. Não estou falando de história, não estou falando de religião, não estou falando de filosofia. Estou falando que eu não sou isso tudo que eu sou hoje graças a mim. Tem todo uma herança genética e com essa herança genética muitos costumes, valores. Então aqui, reconheça os seus, isso é muito legal, porque quando você reconhecer, você vai ter orgulho da sua ancestralidade, tá aí com você. Podia falar também que isso aqui é a nossa espiritualidade, não sei, não quero entrar em religião e não entre em religião. É a nossa essência, a nossa luz interna, tudo que vem conosco. Então não é religião, é a sua essência. Aí tem aqui, né, a tal da coisa importante que desde que a gente é pequenininho, primeiro ano de escola, né, o professor valorizou quando a gente não ia bem, quando a gente não sabia, o professor colocava uma caneta vermelha, errou. Quando a gente acertava, o professor vinha com uma caneta azul, que é o nosso conteúdo, é tudo que a gente sabe. Isso aqui é uma cabeça, tá? É o seu cérebro, o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, tudo que eu gostei, tudo que eu me interessei, tudo que eu estudei, todos os livros que eu li, todas as línguas que eu falo. Sim, essa é a inteligência mental, intelectual, tão valorizada, super valorizada. Claro que é importante, mas não é a única inteligência, né? Temos outras. Então, é claro que a nossa inteligência, o nosso conteúdo, o nosso poder de conhecimento é maravilhoso, mas não é o único, não é a única coisa que temos. Então, a gente tem medo da comunicação porque a gente vai só estudar o conteúdo. A gente vai só preparar o PowerPoint no conteúdo. A gente vai só para uma reunião preparando o conteúdo da reunião. E não é só isso. Todos os outros seus eus, temos muitos eus, um eu da nossa essência, um eu do nosso conteúdo. São muitos eus dentro de nós. Então, essência, conteúdo, inteligência. E aí tem o grande dificultador, que é o nosso eu emocional. Esse cara é que nos derruba. Sabe quando você vai numa reunião e você fala e você não fica muito satisfeito porque alguém te interrompeu, ninguém prestou muita atenção? Pois é por causa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui não foi trabalhado e aí não tem como, não tem milagre que faça você ir bem. Então este cara aqui, que é a nossa inteligência emocional, é o mais delicado, porque nós somos seres humanos, ninguém é máquina, ninguém é um notebook, ninguém é um smartphone. Não, a gente é gente. E gente é feita de emoção. Gente é um copo cheio de emoção. E as emoções variam, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, o que nos derruba é a emoção. Então, a gente tem medo da comunicação, e você já muitas vezes teve medo da comunicação, porque você não preparou a comunicação, porque ninguém nos ensinou, ninguém te ensinou, ninguém me ensinou de que a emoção é capaz de me derrubar. Então, por que as pessoas têm medo? Elas se preparam intelectualmente, elas têm orgulho da sua cor, da sua história, da sua ancestralidade, mas a emoção nunca é preparada, porque ninguém nos ensinou. Eu fico meio enlouquecida com as escolas que não ensinam que o ser humano não é só um ser mental. Corpo, mente e espírito. Eu ando batendo bastante nessa tecla de corpo, mente e espírito, porque tá tudo agarradinho, tudo aqui dentro. Então não adianta eu preparar só a minha mente se eu não preparar o meu espírito. Não é religião, tá? Não é religião. É sabedoria. É uma delícia. Corpo, mente e espírito. Beleza, até aqui você me acompanhou, tá muito claro, muito fácil. E esses três corpos fundamentais que todo mundo tem?
todo mundo tem. Brasil, China, Turquia, Índia, todo mundo tem. Eles estão dentro de um corpo físico. E este corpinho físico, este corpício, tá? Este corpício, tá tudo aí dentro do seu corpinho. Olha só. Tá tudo aí dentro. E o nosso corpo, que é muito inteligente, deveria ser tratado com um pouquinho mais de atenção. Não é carinho, é atenção. Quando eu falo de cuidar do corpo, eu não estou falando de fitness, não estou falando de medida métrica, não estou falando de gente esbelta, não estou falando nada disso. Não é isso, não é isso. Se você já faz algum exercício, palmas, porque eu também faço, eu cuido do meu corpo, mas não é a magreza ou a altura, não é isso. O que eu quero dizer com isso? Nossa mente e nossa emoção estão dentro deste corpo, não estão no armário, não estão na gaveta lá do escritório, estão aqui dentro. Então, à medida em que a emoção sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, o corpo vai tendo reações. O corpo vai tendo reações e vai acompanhando o sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. Então, a gente tem que cuidar do corpo também. Se você já faz academia, yes. Se você já faz corrida, yes. Se você anda de bike, maravilha. Mas na hora da comunicação, vou te contar uma coisa que é um segredo que ninguém nunca me contou. Eu precisei sofrer para entender. Eu precisei ter dores de barriga, de medo, para poder entender, né? Por que que o chacrinha, velho chacrinha, da buzina do chacrinha, se você é jovem e não acompanhou ele na televisão, mas você deve ter visto o filme. Lá no filme ele também fala, porque isso era famoso na época. O chacrinha, aquele cara que tacava abacaxi nas pessoas, era o cara mais cara de pau, porque se fantasiava inteiro, há anos atrás. Ele tinha diarreia, de dor de barriga, todos os dias antes de começar a famosa buzina do chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Então, o nosso corpo, ele é uma esponja, ele vai se modelando, 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 de acordo com a emoção. Então, na hora da sua reunião, na próxima reunião, na hora da sua apresentação para a equipe, na hora que você tiver que fazer uma apresentação online e usar o PowerPoint e a internet não estar muito boa, fortaleça a sua emoção. Porque conteúdo você tem, você preparou, você estudou, você sabe. A emoção que é mais fragilizada. Então, é por isso que o corpo, na hora de uma apresentação importante de comunicação, o corpo tem que estar mais preparado, mais osso em cima de osso. Até o jeito de sentar muda, modifica a sua força na hora da comunicação lá da reunião com o CEO da empresa, com o board todo. Se você estiver mal sentado, o seu conteúdo vai ser mais mal interpretado. Se você estiver cansado, o seu conteúdo, que é bárbaro, não vai ser muito valorizado. Então, o corpo guarda essas 3 histórias, todas aqui dentro, todas aqui dentro. Então, eu considero o corpo a nossa 4ª inteligência. É assim que então, o corpo é a 4ª. Vou pôr aqui os pezinhos verdes para a gente lembrar que aqui é a 4ª inteligência. Então, temos 4 eus dentro de nós. Pois é, esse cara aí, bonitão, você, animadão, você, gostosão, você, vou te fazer até um olhinho. Um olhinho, 2 olhinhos, uma boquinha. Esse cara aí é você, tá? Sou eu, é todo mundo, é todo mundo. Esses 4 corpos que habitam dentro de mim, minha essência, meu conteúdo, minha emoção e o meu corpo, eles têm que estar preparados e antenados para saber qual é
qual é a situação de comunicação que a gente vai viver. Então, eu sempre digo o seguinte, a gente tem uma coisa mágica que a gente não usa, mas é instintiva do ser humano, e o ser humano é um ser instintivo. Os nossos ancestrais lá da caverna deviam ser muito mais, mas a gente ainda tem alguns resquícios. Então, resgate a sua intuição. Então, como é que você vai se lembrar disso? Minha sugestão, e que funciona se você colocar na prática. Faz de conta que a gente ainda tem antenas. Fique ligado. Ai, isso aqui tá parecendo um ET. Fique ligado, fique antenado. Fique atento. A atenção é maravilhosa. Fique atento. Não sei se vai dar para ler, mas vamos dar um zoom depois. Fique atento, atenção, fique ligado. Alinhe os seus corpos. Tenha orgulho da sua ancestralidade, conteúdo você tem, a sua emoção, você vai estar preparando a sua emoção num corpo bem posicionado. Fique atento a quê? Fique atento a qual situação de comunicação você vai viver. Então, como é isso? Então este ser, né, vocêzinho, tem muitas situações de comunicação. Muitas. Então, é como se você fosse uma estrela orbitando num céu estrelado. Então, fique atento a você. Sabe o que eu falo nos meus coaches? Primeira dica. Quem é você? Né? Quem é você? Vou pôr um ponto de interrogação aqui bem grandão. Espero que dê para enxergar, não deu para enxergar nada. Mas vamos lá. Um ponto de interrogação. Quem é você? Saiba quem é você. Saiba o que te derruba. Saiba que tipo de pessoa te irrita. Saiba quais são as suas deficiências, os seus nervosismos, as suas fragilidades. Admita os seus medos, porque aí você tem que potencializá-los. Como é isso? É tendo uma atitude antítese, oposta. Você é um pouco inseguro? Fique mais exibido. Você é um pouco agitado? Fala muito rápido. Treine serenidade. Você é meio grosseiro? Treine doçura. Então, se você descobrir qual é o seu pontinho negro, né, o lado escuro da lua que eu sempre falo, você vai ter uma atitude oposta. Isso é muito legal, porque isso vai se tornar um hábito e a gente vai pegar, por exemplo, eu que sou bravoques, treino ficar calma. O que acontece? Não é que eu fico uma santa, mas eu fico muito mais serena. Então, descubra quem é você. É bem legal isso. Quem é você? Quem é esse cara aí? O que te derruba? E o que você tem de mais legal? É muito interessante, porque nenhuma escola perguntou pra gente o que a gente tinha de mais legal. As escolas só nos perguntaram o que a gente sabia mais. E a gente tem tanta coisa legal. A minha adolescência inteira, porque eu era muito distraída, muito desatenta, invertia números, fazia conta, mas ao final da conta estava sempre errada, porque eu colocava os números em qualquer lugar. Então teve uma época que eu falei, meu Deus, será que eu sou burra feito uma porta? Aí custou para eu perceber que a minha distração não era uma coisa tão grave, porque eu tinha outras coisas muito legais para compartilhar. Agora as escolas não nos ensinam o que te derruba, o que você se derruba e o que te fortalece. Isso é o que eu quero dizer com quem é você. Se você
prestar atenção a essa coisa importantíssima que eu estou falando, você começa a ficar mais forte. Então, uma boa imagem para você lembrar do que eu estou falando é o próprio Superman. Os filmes, né? Milhares de filmes de Superman, eu vi acho que alguns, mas enfim, é lá um cara que é um jornalista, meio sem gracinha, meio, né, sem graça nenhuma, meio sem cor, e ele fica lá no escritório, lá no jornal trabalhando, mas quando a Lane, não sei o que, a Lane, quando ela ficava em perigo, ele fazia o quê? Ele fazia assim, ó, ele ia pro banheiro correndo, tchuf, e arrancava a camisa e, tchuf, e aparecia o Superman. E aí ele ficava forte. Então isso é muito interessante, porque, tem uma coisa do Superman, ele tomava cuidado, ele sabia quem ele era, tem a força, ele sabia o que ele queria, salvar a mocinha, e ele sabia que ele tinha que tomar cuidado com uma coisa, com a Kryptonita. Então, olha que legal. O que ele queria? Salvar o mundo, salvar mocinhas, como? Através da força, perigos, Kryptonita. A mesma coisa acontece conosco. Isso é o segredinho da comunicação. Quem é você? Coisas legais? A força. Coisas não legais, o que você escorrega, né? Que é a sua Kryptonita. E o que você quer? Você está numa reunião, por isso agora as bolinhas. Essas são as situações de comunicação que a gente passa todos os dias. Então a gente tem a comunicação mais prazerosa ou a mais fácil, que é a família. Então aqui vou fazer um F, né? Porque é a sua família, Em casa a gente se comunica bem, a gente, né? A gente tá à vontade, a gente põe o pezão na cadeira, a gente dá uns gritos, a gente dá uns beijos. Nossa, a gente não fica com medo. Ninguém tá com medo em casa. A gente é natural, a gente é normal, né? Então, a comunicação familiar, ela não nos amedronta como amedronta uma comunicação lá na empresa, o medo de falar em público. Então, família é um tipo de comunicação. Então, quem é você? Você está no ambiente familiar, beleza, fácil. Nem sempre a comunicação familiar é a mais fácil, mas isso é outra história. Aí tem a comunicação, que é uma delícia, que é a comunicação com os amigos. Aqui tem uma de amigos. É muito legal a comunicação com amigos. Sabe por quê? Tô fechando essa caneta. Sabe por quê que a comunicação com amigos é legal? Porque a gente escolhe um amigo. Uma outra coisa legal é que com os amigos, poucos são aqueles que a gente fala tudo o que pensa, né? Geralmente com os amigos a gente releva os erros, as características, deixa pra lá, ele é só seu amigo, não é seu amante, não é seu marido, não é sua esposa, então a gente releva. E o relevar faz com que a relação seja sempre mais facilmente harmoniosa. E isso é o que não acontece na relação familiar, porque na familiar a gente fala mais do que devia e a gente se arrepende, a gente abre a boca sem respeito e depois a gente se arrepende. Então com os amigos é tudo muito mais light, mais superficial. Amigos é sempre legal, a gente deixa pra lá as características dos amigos. Aí, né, então isso aí é a nossa vida pessoal, família e amigos, isso é a nossa vida pessoal. Claro que aí envolve lazer, que envolve um monte de coisa, mas agora a gente vai entrar no mundo profissional, que é o que te interessa, né? Porque você está para ser promovido, você quer aumentar o seu bônus, porque você vai ter que fazer um call, né, para 100 pessoas lá por uma plataforma e você está um pouco inseguro. Então, o mundo profissional, a gente tem mais medo e aí a nossa comunicação fica mais amedrontada. Então, lá na sua empresa, seja ela uma enorme, uma multinacional, ou seja ela uma empresa nacional um pouco menor, a gente está num outro universo. Por exemplo, a gente se veste diferente, a gente vai com uma roupinha mais bonitinha, a gente lembra de escovar os dentes, às vezes em casa, domingão, lembrou de escovar o dente? Não, esqueci, sabe? Então a gente toma mais cuidados no mundo profissional. A gente não exagera nos trajes, a gente não exagera nos decotes. Então o mundo profissional, a gente
pisa mais em ovos. E pisando em ovos, a gente está alimentando a nossa criptonita. Aí a gente já fica um pouco mais inseguro e aí a gente vai subindo de nível, vai sendo promovido. E a gente continua pisando em ovos na comunicação e a gente vai subindo de nível e a gente continua pisando em ovos na comunicação. Então, o mundo profissional, vamos também dividir o mundo profissional em... Não vou nem falar de happy hour, porque happy hour é fácil, todo mundo vai no happy hour, e o que se conversa no happy hour? Nada, né? É uma conversa leve, é uma conversa ligeira, é uma conversa que todo mundo quer só ser visto, tá fácil. Então, pulei essa parte, né, do mundo profissional. Mas aí tem uma reunião. Aí na reunião tem lá um R, né? Um R de reunião, né? A reunião já depende, você vai ser o líder dessa reunião, é você quem está com a pauta dessa reunião, é você que é o chefe da equipe. Então, você já tem que se preparar, ou você vai ser apenas um participante da reunião. Aí beleza, você vai, você opina, você sai da reunião com tarefas a fazer. Mas se você for o líder desse time e precisar fazer uma boa reunião, então claro que tem dicas, uma boa postura, um bom centramento, uma boa calma, uma boa respiração e uma pauta. As pautas são maravilhosas. As pautas nos ajudam, as pautas fazem com que a gente não se perca e não fique dando voltas. Beleza, mas mesmo numa reunião, tem reuniões legais, vou por aqui, legal, fácil, tudo fácil, a gente vai só relatar coisas, e tem reuniões não legais, que são problemas, que você, claro, porque se, né, qualquer empresa tem reunião fácil e tem reunião difícil, onde a intenção é resolver problemas, né? Então, de novo, é uma reunião fácil que você vai só contar as grandezas do seu time, ou é uma reunião difícil que você vai ter que contar as dificuldades que o seu time teve naquele projeto. Então, na reunião fácil, tudo bem. Mesmo assim, tem uma pauta, prepare-se, né? Na reunião difícil, prepare-se mais. Tenha lá a pauta mais organizada, tenha lá um corpo ainda mais ereto, tenha uma respiração ainda mais plena. É óbvio. Aí lá no mundo corporativo você tem que atender clientes, né? Você tem que atender clientes. É fácil? Clientes internos e clientes externos, está cansado de saber. Mas o cliente é o outro, e o outro é diferente de você. O outro tem que ser conquistado. E aí vamos agora para o Matrix. O outro, né? Você tem que fazer assim pro outro. Venha. Tem que conquistar o outro. Então aí é uma comunicação ainda mais cuidadosa, porque não é que você vai falar, não, você tem que convencer o cara a comprar o seu produto, sua ideia, seu serviço. Então é uma situação de comunicação ainda mais delicada. Você tem que se preparar mais. Vamos dizer que o seu filho bebê dormiu mal ontem, que você teve uma insônia, que a sua esposa teve uma crise de choro porque está cansada. Então você já tem uma reunião lá com o cliente, você está já meio cansado. Será que o cliente não vai achar você mais fragilizado? Vou te contar uma coisa, vai sim, porque ser humano é muito transparente. Então, quando você estiver diante de um cliente, prepare-se, alongue-se, respire, saiba o assunto, óbvio, mas prepare-se. E se você brigou com a esposa, com o maridão, na véspera, cuidado, mais ainda você tem que se fortalecer, porque senão todo mundo vai perceber, beleza? Beleza, é uma outra situação de comunicação. Aí vai ter uma convenção da sua empresa, mesmo online, e você vai ser um dos palestrantes. E aí que a porca torce o rabo. Uma palestra dentro da empresa é uma situação bem constrangedora. Sabe por quê que todo mundo tem medo? Sabe por quê que as pessoas procuram curso de falar em público? Porque a gente tem que, eventualmente, fazer palestras na empresa do cliente ou num fórum de debates. E é por isso que é aqui que as pessoas têm mais medos, inclusive você, inclusive eu. Claro, quando eu tenho uma palestra, eu me preparo mais, o coração acelera um pouco mais,
E aí, claro, não deixa o coração me enlouquecer de tantos batimentos. Então, a palestra é o que mais nos amedronta, porque numa palestra a gente vai estar lá em pé, a gente vai ser, né, a estrela da festa. E aí vem de novo a nossa emoção, pouquíssimo trabalhada, e essa estrela da festa não se preparou. Então, uma palestra é uma, né, o falar em público é uma das situações de comunicação. E essa sim é mais delicada, porque você sabe que está todo mundo te vendo, todo mundo te ouvindo, todo mundo te julgando e nem todo mundo está gostando daquilo que você está falando. Então prepare-se, prepare-se, prepare-se. Tem várias dicas sobre como preparar uma palestra e são fáceis. E é isso. Que outra situação de comunicação na empresa a gente tem? O resto tudo é fácil. Então, as mais difíceis são reuniões conflituosas, difíceis, né? O cliente, sim, é difícil, mesmo que você seja um grande cara, um grande vendedor, também é difícil, porque nem sempre você está com vontade de conquistar o outro, né? Nem sempre você está com bom astral ou com uma boa emoção para ser a figura mais simpática. E a palestra é aquela situação em que a gente tem que realmente se preparar mais. Beleza, então essas são as situações de comunicação. Quem é você? O que eu falei agora é quem é o outro, quem é o outro, né? E aí a terceira dica mesmo, simples e simples. Quem é você? Já sabe. Quem é o outro? Você já sabe. E aí vem a terceira dica. O que é que você quer do outro? O que é que você quer do outro? Se você estiver conversando com seu filho, você quer filho, vai escovar o dente. Você sabe o que você quer, vai escovar o dente já. Papai mandou. Tá? Se você está com os amigos, você não tem um objetivo claro, porque o objetivo é divertir-se. Se você está numa reunião, o motivo desta reunião tem que ser muito claro. Logo no início da reunião. Nossa reunião de hoje tem como objetivo 2 pontos. Beleza? É uma reunião fácil. Nosso objetivo de hoje é resolvermos esse problema que está atrapalhando a marca da empresa. Com o cliente, o objetivo é vender, né? Você não vai no cliente tomar café. Até hoje em dia a gente está visitando poucos clientes, a maioria por telefone. Então, o objetivo tem que ser claro. Você não foi ao cliente para tomar café. Você não foi no outro departamento para falar, e aí, galera, tudo bem? Você foi com um objetivo. Então, o objetivo tem que ser muito claro. E na palestra, você tem que pensar, o que eu quero de mais importante dizer? Ou seja, qual é o objetivo mais importante que eu estou aqui? Então, essas são as situações de comunicação. Quem é você, quem é o outro e o que você quer do outro. Para resumir, para fechar, né, para você não sentir mais dor, para você não sofrer mais com a comunicação, minha sugestão, que já estou há 40 anos dando aula de comunicação. Todos esses 3 corpos têm que estar alinhados. Linhas, esses 3 corpos têm que estar alinhados. Por isso que eu falei de, né, corpo, mente e alma, né? Por isso que eu falei, esses 3 corpos têm que estar dentro do corpo físico, alinhados. Isso vai te dar segurança, isso vai te dar tranquilidade. Então, temos esta linha vertical, mas temos a outra linha horizontal. E ela é maravilhosa. Por que essa linha horizontal é maravilhosa? Porque é onde cabe o nosso pulmão. Então, se eu estiver reta, toda reta, se eu estiver toda horizontal, vertical, horizontal, eu vou ter mais ar. E aí eu vou ocupar todos os espaços. Aí eu não vou deixar a minha criptonita me derrubar. Aí eu não vou ficar tendo uma crise de pânico, porque eu vou estar firme, com ar e muito tranquila. Tranquila não é zen, tá? Porque até eu, que já faço palestras há milhares de anos, a cada nova palestra o coração bombeia um pouquinho mais rápido, mas aí eu centro, eu me preparo e entro em cena. Então eu espero que essas dicas desses corpos
essa dica das situações de comunicação e o que você quer de cada um. Tem que estar muito claro, né? Você não dá um telefonema sem saber o que você quer. Você não liga só, tô aqui só para bater papo. Você não faz isso com a sua mãe, não com o seu cliente. E todo você numa linha reta. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que se você prestar atenção a essas dicas que eu te dei, você vai sair-se muito melhor na próxima reunião, no próximo meeting, no próximo call ou na sua próxima palestra. Se você tem alguma dúvida, você me escreve, você se inscreve no canal, você manda lá algum comentário, porque eu sou Thaís Alves, coach de comunicação, apaixonadíssima por esse assunto, porque fui vencendo os meus medos e fui descobrindo esses atalhos, e esses atalhos são muito práticos. Então, obrigada. Se inscreva, dá like e um comentário. Beijo, fique bem e boa sorte.